Há um bom tempo a gente fez um vídeo aqui no canal que ficou muito legal, falando de itens e brinquedos clássicos de Chaves. Atenção, número 5, descarregar. Porém, outros produtos que foram comercializados passaram batido. Vamos ver mais alguns deles? Então, pegue a sua coleção de gibis do Chapolin Colorado e vem com a gente. Eu já quero começar falando de um item muito clássico que marcou a vida de vários fãs de Chaves e, é claro, de Chapolin também. Tô falando dos gibis de ambos os seriados que foram produzidos aqui no Brasil. São esses aqui que estão na tela e vocês estão vendo agora mesmo. Só que eu já falei bastante sobre eles na primeira parte e o link tá aqui no card. Então eu quero falar agora sobre outros gibis. Tô falando daqueles que foram lançados lá no México, ao mesmo tempo que os seriados estavam sendo produzidos e exibidos. Afinal, acho que todo mundo se lembra de momentos como esse. Porque você perde tudo e eu não quero a minha coleção incompleta. Não diga que está colecionando as revistas do Chapolin Colorado. Estou? Particularmente, eu acreditava que esses gibis nem existiam de verdade. Eu pensava que o pessoal da produção fazia só uma capinha, colocava ali fingindo que era um gibi do Chapolin e boa. Mas que nada, eu estava completamente enganado. Isso só prova tamanho sucesso de Chaves e Chapolin. Você deve se lembrar que os seriados começaram a ser independentes em 73, né? Pois foi exatamente naquele ano, entre setembro e novembro, que esses gibis já começaram a ser produzidos no México. Dá para perceber que algumas edições tinham inspirações em histórias clássicas dos seriados, como por exemplo essa aqui, do Chaves com as orelhas de burro. Apesar de que no seriado mesmo é uma outra pessoa que merece as orelhas. O que me consola um pouco é que apenas um foi merecedor das orelhas de burro. E esse aqui foi totalmente inspirado no retorno da Chiquinha à vizinhança. Lembra dessa cena? Chaves! Chiquinha! Chico! Chiquinha! Chaves! Mas boa parte das histórias desses gibis eram inéditas e, assim como os seriados, também caíram no gosto do público, sendo produzidas mais ou menos entre 73 e 84. E no começo, quem escrevia os roteiros de todas as histórias dos gibis era o próprio Chespirito. Aliás, o dono da obra era tão ligado em tudo que rolava no universo de Chaves e Chapolin que na capa do gibi tinha um certificado de qualidade. Repara bem no que está escrito ali. Uma revista com a garantia do humor saudável de Chespirito. Aliás, vale também dizer que outros personagens criados por ele também ganharam suas versões em histórias em quadrinhos. Como, por exemplo, o Dr. Chapatin, os ladrões Chompiras e Peterete e o Chaparrón e o Luca de Los Chifladitos, que teve seu nome modificado para Los Loucos ou simplesmente Os Loucos. O Roberto fez os roteiros das histórias mais ou menos ali de 73 até 75 e depois dessa data passou para outra pessoa escrever. No caso, seu próprio irmão, o Horácio Gomes Bolanhos, ou em outras palavras, ele. Godines. Não fui eu, não fui eu! Pois é, foi o Godínez mesmo. E hoje em dia é super raro encontrar essas revistinhas mexicanas para vender em qualquer lugar. São itens de colecionador mesmo. Da mesma forma, também é difícil encontrar a revistinha da Chimoltrufia de Los Caquitos, que ganhou seu próprio gibi nos anos 90. E também os gibis de Chaves e Chapolin que foram lançados em outros países, como esse aqui, chamado Revista Chespirito, e foi publicado na Argentina, e essa revistinha do Chaves, da Venezuela. Mas vale dizer também que as revistinhas chegaram a circular em outros países, como por exemplo, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador e ainda tem mais. Um outro ponto muito interessante é que no final de 78, o Carlos Villagrán sai do elenco, e aí no meio de 79, Ramon Valdez sai também. Mas nas revistinhas, o que será que aconteceu? O Kiko e seu Madruga também saíram a partir dessas datas? Que nada, eles continuam aparecendo normalmente. Como o Chespirito sempre foi o proprietário dos personagens, nada impedia que o seu Madruga e o Kiko continuassem aparecendo na vila, ainda que somente nas revistinhas. Aliás, depois de saber disso, quando você compara as artes dessas revistinhas com aquelas que foram lançadas aqui no Brasil, dá para notar que são bem diferentes. Mas enfim, se você tem aí perdido pela sua casa algum desses itens que eu comentei,
você é uma pessoa de sorte ou rica. Digo isso porque recentemente eu entrei no Mercado Livre e encontrei uma revistinha do Chaves, dessa versão lá do México de 79, importado, raro e tudo mais, pela bagatela de R$ 1.200. Pro meu bolso não dá, nem mesmo se fosse para pagar em um vale assinado pelo Kiko. Assina! Assina com A maiúsculo? Bom, dos gibis é isso que eu tenho a dizer, e eu gostaria de falar um pouco sobre os livros que abordam a vida dos atores, dos personagens e tudo mais. Mas a gente já tem um vídeo sobre esse tema também e tá muito completinho, o link também tá no card. Pois é, filha, esse é um livro muito interessante, olha, tem muitos desenhos e muitas fotografias de muitos animais, minha filha. Que interessante. Então, bora falar um pouco sobre outras formas de assistir Chaves e Chapolin, até porque não tem nada passando na TV mesmo. São aquelas maneiras mais incríveis e modernas de todas. Pois não. Mas ainda assim vale pela história, pelos itens de coleção e coisa do tipo, é válido. Em 91 foram lançadas 3 fitas de Chaves e 3 fitas de Chapolin em VHS. E pra galera que é bem novinha, talvez nem saiba o que é um VHS. São essas fitas aqui que parecem umas caixinhas, dentro tem um filme, literalmente, e você tem que rebobinar esse filme quando chega ao fim. Enfim, quem é mais ou menos da mesma época que eu, se lembra muito bem de ir na locadora, alugar o filme, e aí você tinha que devolver ele já rebobinado, se não pagava multa. O senhor ainda se lembra? Aliás, já que estou falando de filme, palavra-chave de hoje. Qual é o filme mais raro que você tem aí na sua casa? Não precisa ser de Chaves ou Chapolin, não precisa ser VHS, pode ser DVD. Enfim, só comenta o filme que você tem aí que você olha e fala, isso aqui é uma verdadeira raridade. Mas voltando a falar das fitas de Chaves e Chapolin, essas da Top Tape, incluíam a dublagem clássica da Maga, inclusive em 2 episódios com dublagens perdidas. Tô falando da segunda parte da saga do Corpo do Benito. Me quebrou o relógio, olha, E da próxima vez eu vou lhe quebrar os dentes, pobretão. olha, quebrou o relógio, olha. E da próxima vez eu vou te quebrar os dentes, cafajeste. E a Carabina. Você tá louca, filhinha? Mas então por que está com a carabina? Pra botá-la no prego. Você tá louca, minha filha? Mas então por que essa carabina? Eu vou conseguir dinheiro? E sim, esses trechos que mostramos são as comparações das dublagens clássicas com essas dublagens perdidas, coisa muito rara de se encontrar. Em 95 foram lançadas mais 8 fitas de Chaves pela Alphaville Home Video, e cada uma conta com apenas 2 episódios. Tão pouquinho? Cara, 2 episódios é muito pouco, dava pra colocar pelo menos 3 ou 4, os episódios eram curtos, né? Fala sério. Que burros, não é? E aí, uns bons anos depois, quando a tecnologia foi avançando e coisa e tal, o VHS acabou ficando encostado e o DVD era a novidade do momento. E lógico, chegaram ao mercado DVDs de Chaves e Chapolin também. Em 2005 temos O Melhor de Chaves, com 4 episódios do seriado e foi distribuído pela Imagem Filmes. Mas o lançamento foi bem rápido porque deu problema. Na verdade, teve alguns enroscos relacionados a questões de direitos dos dubladores. Então, O Melhor do Chaves só foi reaparecer em 2012. Mas o mais famoso de todos, aquele box da Amazonas Filmes, foi lançado em 2006 e teve até comercial de TV. Eles chegaram para fazer a alegria de adultos e crianças. Chegou a coleção de DVDs que todo mundo estava esperando. Já estão à venda os boxes 1, 2 e 3 do Chaves, Chapolin e Chespirito. Ao todo eram 8 caixas de Chaves, Chapolin e Chespirito e contavam com coisas até de episódios que até então eram inéditos e foi uma febre. Mas tenho que ser sincero e dizer que na época a pirataria estava a todo vapor. Pelo menos aqui em São Paulo, a cada canto que você ia, cada esquina tinha uma barraquinha de vendedor com seus DVDs piratas. E inclusive, os discos dessa coleção sempre estavam no meio. Já a coleção com o desenho animado de Chaves só foi lançada em 2011, com 6 DVDs. Ufa, tô falando de vários produtos em vídeo e você tá aí achando que acabou? Não, ainda tem mais. Não é exatamente Chaves ou qualquer conteúdo do Chespirito, mas você sabe que o Carlos Villagrán, o Kiko, teve a sua carreira solo depois que saiu do elenco, né? E aliás, isso até rendeu umas provocações na época. ¿Por qué ese nombre del niño de papel? Porque lo que vendo es papel. O sea, yo soy un canillito y vendo diarios. Ya.
Aqui está, conte-me usted a terceira. Entérese como já nadie ve Chavo del Ocho desde que não sabe Kiko. Bom, a coisa realmente não foi muito amigável entre os dois, mas de qualquer forma, vamos focar o assunto nos seriados. Até porque o box Kiko e sua turma também foi vendido por aqui no Brasil, e esse foi o nome dado para o seriado Aki Kiko. E até para manter um padrão nas vozes e não causar um estranhamento tão grande, o Nelson Machado continuou dublando o Carlos Villagrán e o Carlos Seidel continuou dublando o Ramon Valdez nesses trabalhos. Muito em breve a gente vai falar tudo sobre essas séries independentes do Kiko. Os roteiros já estão prontos, estão no forno, fiquem ligados. Por fim! Agora sim, falei bastante sobre gibis, VHS, DVDs, coisas de Chaves, Chapolin e além de tudo isso, né? Acho que já ficou bem mais completa a pesquisa. Mas vale dizer que tudo isso que eu tô falando não são coisas muito fáceis de se adquirir hoje em dia. Até porque são coisas antigas, coisas de outros países e, assim, nem sempre está em circulação, né? Por isso eu fiz uma rápida pesquisa e fiz uma relação de alguns itens oficiais que eu achei muito interessante e que você também pode encontrar aí caso queira adquirir alguma coisa de Chaves e Chapolin, mas eu já vou te dizer que a gente não está fazendo propaganda de nenhuma loja, não é um vídeo patrocinado. É só para você ter uma ideia do que dá para comprar e fazer a sua própria busca, beleza? Para enfeitar a minha cozinha, há uns 2 anos eu comprei esses copinhos que eu achei muito bonitinhos, com as roupinhas dos personagens, ó, a roupinha do Kiko, do Seu Madruga, do Nhonho, é muito legal. Tá exposto ali, eu tenho até dó de usar. É que eu somente como em aparelhos de porcelana. Mas também tem outros copos, como por exemplo esses aqui. Tem caneca de porcelana, canequinha do Chapolin, garrafa em alumínio bem bonita, muito bonita. E para encerrar o assunto cozinha, tem esse pano de prato que eu acho simplesmente sensacional. Mas não podia esquecer da almofada do Chapolin e desse caderninho do Chapolin aqui que eu tenho em mãos. Eu comprei no mesmo dia que eu peguei os copinhos também, lá na CCXP em 2019. E a título de curiosidade, naquela época o canal estava começando, ninguém assistia ainda a gente, só a família e os amigos. Mas eu pensei naquela época em escrever aqui todos os planos do Vila do Chaves e até mesmo eu tava dando uma olhada agora, eu encontrei, para você não duvidar que é meu, não sei se vocês conseguem ler a minha letra de médico aqui, de Dr. Chapatin, e logo aqui na primeira página eu falei que eu queria escrever um livro sobre o Chespirito e colocar aqui. Quem sabe um dia isso se torna realidade, né? Para saber o que vai acontecer, só se eu seguir os conselhos da bruxa do 71. Bem, se eu me perdesse numa ilha deserta, também me interessaria em algo para ler. Ah, sim, por exemplo. As mãos do marinheiro tatuado. E aí, pouco tempo depois, a Adriana, uma seguidora aqui do canal do Vila do Chaves, mandou de presente um outro caderninho igualzinho a esse, que eu guardo com muito carinho. E inclusive, os dois estão guardadinhos aqui e eu pretendo escrever muitas coisas do Vila do Chaves em ambos. E vale reforçar que esses itens que eu acabei de mostrar, os copinhos e caderninhos, são itens licenciados, então tem um padrão de qualidade neles. Já que pela internet você consegue encontrar quase tudo. Inclusive, encontrei também alguns bonequinhos do Chaves em desenho animado. Só que quando você repara um pouco melhor, você percebe que tem a Chiquinha por ali. E a gente sabe que a Chiquinha não participa do desenho animado de Chaves, né? Agora, quer entender um pouco melhor por que ela não participa do desenho, o que aconteceu, a briga toda entre ela e o Chespirito? Clica aqui do lado, explicamos absolutamente tudo para não deixar nenhuma dúvida. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.